Graça e paz, amados, sejam todos bem-vindos. Vamos aguardar uns minutinhos para todos chegarem. Já alguns amados entrando. Graça e paz, Leandra. Graça e paz, Adriano. Graça e paz, Eliana. Nossos amados filhos preciosos. Graça e paz, Elaine. Pastora Evelyn, graça e paz, amada da minha alma, também conectada, graça e paz, nossa filha Vanessa, graça e paz, amados, sejam todos bem-vindos, irmã Cléo chegando, graça e paz, irmão Everson lá da ilha do Bororé, bairro abençoado, um abraço aí para a família. Glória a Deus. Mais alguém chegando? Sejam todos bem-vindos. Aleluia. Glória a Deus. Saudade de estarmos reunidos presencialmente de quarta-feira, né? Quarta-feira sempre foi um dia especial no qual a palavra sempre mexe conosco de uma forma diferente. Eu acredito que a quarta-feira ela é diferente porque nós não estamos aqui por estar, né? Quarta-feira só vem na live, só está assistindo quem realmente tem fome, quem realmente tem sede. Às vezes na igreja a gente acaba indo por uma opção, por uma obrigação, não sei, por uma média, né? Por um costume. E eu vejo que na quarta-feira às vezes nós estamos cansados, nós já estamos na metade da semana, trabalhamos bastante, acordamos a semana inteira cedo, fizemos as nossas atividades de trabalho, as atividades de casa, e chega esse horário, só quem realmente tem fome, quem está precisando de ouvir a palavra é que realmente vem, né? Isso tanto aqui online quanto quando nós fazíamos presencialmente. Eu creio que logo logo a gente vai poder voltar aos cultos presenciais de quarta. Eu creio que logo logo nós vamos poder estarmos mais juntos em outros dias da semana, falando da palavra, estudando a palavra, fazendo discipulado. Eu estou crendo que ainda esse ano nós vamos ter um encontro de casais. Eu estou crendo que ainda esse ano vamos ter encontro de mulheres, encontro de homens. Então eu creio que tudo está voltando ao normal. Amém? Glória a Deus. Então, queridos, eu já deixei descrito aí na descrição do vídeo a palavra silêncio. E é interessante, antes de lermos a palavra, enquanto você vai convidando alguns irmãos aí, eu queria dizer antes também que hoje nós vamos ter o período de oração. Quarta-feira passada eu acabei finalizando meio rápido, mas hoje nós vamos ter o período no final de oração. Então, agora não, mas no finalzinho eu peço que você coloque seus pedidos de oração para nós estarmos orando juntos, mesmo à distância, mas orando espiritualmente em comunhão. Amém? Então, queridos, antes de lermos a palavra, eu quero fazer uma pergunta para você. Às vezes a gente fala muito sobre o silêncio de Deus, não é isso? Em alguns momentos da nossa vida parece que Deus está em silêncio, parece que Deus ele não responde às nossas orações, parece que em alguns momentos a gente ora, jejua, busca, vai na igreja, aumenta a frequência nos cultos, às vezes busca até uma pregação diferente na internet e parece que Deus ele não fala conosco. Muitas pessoas sabem disso, que às vezes na nossa vida, em alguns momentos, Deus permanece em silêncio.
E tem até louvores, né, que falam, que retratam do silêncio, que é no silêncio que Deus trabalha, que é no silêncio que Deus opera. E diversas pregações, eu mesmo já preguei várias vezes sobre o silêncio de Deus, que Deus está trabalhando, que mesmo Ele estando em silêncio, Ele está presente, Ele está conosco, Ele está cuidando de nós, mesmo Deus não falando, Ele está trabalhando, Ele continua ali, Ele continua poderoso. Mas essa noite eu quero falar de um silêncio, não de Deus, mas um silêncio que pode ser visto como uma arma, como uma ferramenta. E eu quero fazer essa pergunta que eu estou falando desde o início, ainda não perguntei, mas eu quero te fazer uma pergunta. Você sabia que o silêncio, não o silêncio de Deus agora, mas o meu e o seu silêncio, o silêncio na nossa vida, o silêncio da nossa parte, tem um grande propósito? Quem sabia aí? Comenta enquanto a gente não entra na ministração. Vamos fazer uma live participativa aí. Você já usou o silêncio como um propósito? Você já usou o silêncio como uma arma? Muitos de nós usamos isso. Não precisa ser espiritual para usar o silêncio como uma arma. Muitas pessoas usam o silêncio como uma forma de desprezo, até conseguirem algo. Então, involuntariamente, nós já usamos o silêncio em algum momento na nossa vida como um propósito. Então tem pessoas que usam como uma arma. E qual é a arma aqui que nós podemos relatar nessa noite? Como eu já disse, o desprezo é uma arma. Não é uma arma boa, não é uma arma para cristão. Veja bem, eu estou falando que algumas pessoas usam, mas eu não estou falando que é certo você usar. Amém? Então muitas pessoas, em alguns momentos, evitam falar para não se comprometer. E aí que começa, eu quero começar aí essa ministração de hoje, evitar de falar para não se comprometer, ou seja, usar o silêncio para não precisar pagar um preço depois. Aí começa já um ensinamento, aí começa já um treinamento para que eu e você possamos ser mais abençoados. Então eu quero que você pense agora comigo em quais áreas da sua vida você poderia usar o silêncio para ser abençoado. E aqui eu não quero que você pense agora nas áreas negativas que nós comentamos, como o desprezo, como a falta de posicionamento talvez, mas pensando no silêncio de uma forma espiritual, como uma arma espiritual que a palavra de Deus vai te dar. Eu gostaria que você pensasse nisso aqui. Responda rapidamente, você que está conosco aí. Você já usou o silêncio, mesmo que errado ou certo? Você já usou o silêncio como uma arma ou como um propósito? Eu quero ver a sua opinião. Quando eu encerrar aqui, eu vou olhar aí cada opinião. Amém? Você já usou o silêncio para combater como uma estratégia? E enquanto você responde aí, tem uma irmã aí, a irmã Eliana, falando que vai ser um culto top. Aleluia, amém, toma posse. Eu creio que a palavra de Deus, ela vai nos dar um ensinamento tremendo hoje. É claro que isso depende de cada um de nós. Existem pessoas, para falar de silêncio é uma coisa relativa. Por quê? Porque existem pessoas que já são mais silenciosas, já são mais na dela. Tem aquelas pessoas que não falam para nada. Se você observar, essas pessoas que não falam nada, elas evitam muitos problemas. Elas vão ter outros tipos de problema, algumas outras questões. Mas pessoas geralmente que são reservadas são menos expostas a problema e são menos depois pessoas que precisam dar justificativas, pessoas que precisam pedir perdão. Então, é claro que aqui, todos nós estamos aqui aproximadamente 14, 15 pessoas acompanhando essa live. É claro que dentro dessas 15 pessoas nós vamos ter pessoas que falam mais e pessoas que falam menos.
Mas nós vamos olhar aqui para a palavra para que mesmo você que fale menos ou você que fale mais possam ter um sentido daquilo que Deus quer falar com você e para que você use a palavra de Deus para adquirir sabedoria para cada momento da sua vida. Amém? A irmã Regiane está rindo aqui, o Adriano está falando, já usei silêncio, aleluia, ó glória, ó, é um homem sábio. A Cleo também está falando que já usou, glória a Deus, vamos interagindo aqui. Aleluia. Tem irmã já orando aqui, Senhor, me ensina, aleluia. Querido, falar demais é realmente um problema. Realmente é um problema. Mesmo que você fale coisas positivas, falar demais é um problema. Pense nisso. Abra comigo então, vamos entrar na ministração da palavra, que é para isso que você veio, não é isso? De repente você está aí, pastor, o senhor não fala logo o versículo, eu quero entrar logo na palavra. Abra comigo um texto bem conhecido, de quem gosta de ler a palavra. Texto bem conhecido, Isaías 55, verso 11. Isaías 55, verso 11. Aleluia. Diz assim a palavra: assim também ocorre com a palavra que sai da minha boca. Ela não voltará para mim vazia, mas fará o que desejo e atingirá o propósito para o qual a enviei. Olha que poderoso, nós lemos esse versículo acerca da palavra de Deus. Eu quero ler novamente na versão Almeida, revista e corrigida. Diz assim: assim será a minha palavra que sair da minha boca. Ela não voltará para mim vazia, antes fará o que me apraz e prosperará naquilo para que a enviei. Olha que poderoso. Pastor, o que esse versículo está querendo dizer? O que esse versículo está dizendo para nós, é o que o Senhor está dizendo para nós, é que Deus não fala se não tiver um propósito. Olha que poderoso. E aqui, querido, isso aqui é tão forte que isso daqui derruba, cai por terra muitos falsos profetas. Deus está falando aqui que a palavra que sai da boca dele não volta vazia, ou seja, ela tem uma finalidade, ela não é lançada ao vento. Tudo que Deus fala tem um propósito, tudo que Deus fala tem que trazer um retorno, não volta vazio, é o que a palavra está dizendo. Não existe, não há como nós falarmos algo ou trazermos uma ministração que vai ser contrária a isso que a palavra está dizendo. Então veja bem, você cristão, você servo de Deus, Deus está dizendo aqui que tudo que Ele falar tem que voltar com um propósito, não vai voltar vazio. A segunda parte do versículo diz assim: antes fará aquilo que eu desejo, aquilo que me apraz, e prosperará naquilo para quem a enviei, ou seja, atingirá o propósito para o qual foi enviado. Olha que poderoso que nós podemos experimentar nessa noite. A palavra também diz que nem só de pão viverá o homem, mas tudo aquilo que sair da boca de Deus. Isso é um fato acerca da humanidade que crê em Deus, amém? É claro que um ímpio, mesmo que ele não creia em Deus, ele depende de Deus, porque se Deus falar que acabou o tempo dele, acabou. Mas nós que somos filhos e que acreditamos, é um estilo de vida quando nós olhamos para a palavra de Deus e para o silêncio de Deus, porque sabemos que disso depende a nossa vida. Não significa que quando Deus está em silêncio é que nós não temos mais o alimento espiritual, não, porque Deus já falou. Quando Deus fala, não é que nem o ser humano que tem presente, futuro e passado. A palavra de Deus é
fora de tempo e dentro do tempo. Ou seja, o que Deus tem para fazer acerca de você, talvez seja uma coisa que Ele já falou antes da criação do mundo. Muitos que estão aqui nos ouvindo hoje já estão vivendo coisas que Deus falou a nosso respeito antes da fundação do mundo. Então, queridos, a palavra de Deus, ela está acima do tempo, do horário, está acima daquilo que eu e você podemos programar. Mas Deus está falando aqui que para Ele falar tem que ter um propósito. Ou seja, se Ele falou, já teve um propósito. O que eu aprendo com isso, querido, é que Deus só vai se relacionar comigo e com você se tiver que ter um propósito. Você está aí comigo? Porque algumas pessoas dizem assim, eu falo com Deus, Deus fala comigo. E geralmente são pessoas que não andam debaixo de um propósito. Então, como que eu sei que Deus está falando comigo? Primeiro, que Deus ele não é meu amiguinho de jogar conversa fora. Sabe, queridos, hoje nós precisamos tomar muito cuidado, porque muitos louvores, até mesmo muitas ministrações, estão colocando Deus como uma pessoa natural, que joga conversa fora, que pode ser chamado de você, que pode ser chamado de, meu amigão, de qualquer coisa, de qualquer jeito. Querido, veja bem, eu não quero ser religioso. Nós até temos na nossa igreja louvores que falam, Deus, você isso, você aquilo. É claro que depende muito daquilo que você está cantando e da forma como você está cantando. Querido, você na língua portuguesa é uma forma de tratar outro. Não significa que é um desrespeito. Porém, o que eu quero retratar aqui com você, com base na palavra, é que Deus é um ser supremo. E que Ele não fala como eu e você falamos. Ele não joga conversa fora como eu e você falamos. Quando Deus vai falar de comunhão, muitas vezes não precisa ter palavra. Basta apenas uma posição de comunhão. Às vezes a gente acha que adorar a Deus é ficar falando. Não! Às vezes a gente acha que orar e ter um período de devoção é ficar falando. Não, querido. A comunhão pode ser um sentido de fé, um momento que você reserva para Deus em honra e que de repente você apenas chore, que de repente você fique em silêncio. Então, querido, Deus não é uma pessoa como eu e você. É claro que Ele é uma pessoa no sentido da existência. É claro que Deus nos ouve e fala conosco, mas aqui a palavra está dizendo que se Ele falar, vai ter que ter um retorno. Essa palavra tem que voltar cumprindo um propósito. Não diz aqui, olha, eu falo para quem quiser ouvir, eu falo toda hora, eu falo de qualquer jeito, se o homem levantar as mãos eu falo de qualquer forma. Deus não está falando isso. A Bíblia diz que assim como a palavra sai da boca dele, vai cumprir o propósito que ele deseja. Não volta para ele vazia. E vai prosperar naquilo para qual foi enviado. Querido, Deus está me ensinando aqui. Está ensinando você. Pastor, o senhor começou falando que ia pregar de silêncio. Mas o senhor está falando de falar, exatamente. Para que você possa entender. Então aqui nós estamos entendendo que Deus ele só fala por um propósito. É aí que começa a entendermos o motivo ou o propósito do silêncio. Queridos, se nós aqui aprendermos com o nosso papai, com o nosso Senhor aqui dentro dessa palavra, talvez analisarmos tudo que nós vamos falar, todas as respostas que nós damos, nós vamos observar que a maioria daquilo que nós falamos é vazio de propósito. E como não bastasse não ter um propósito, algumas coisas que nós falamos ainda tem um propósito inverso, de causar dano. Então, amados, se Deus, que é poderoso, não fala nada à toa, será que nós não podemos aprender com Ele
a falar mais com propósitos ou a falar menos quando não tiver propósito algum? Então, abra comigo aqui mais um versículo, porque nós precisamos sair um pouco agora, nesse momento, do silêncio de Deus. Porque, como eu disse, tem muitos louvores que falam do silêncio de Deus, muitas pregações que Deus, quando está em silêncio, está trabalhando, do silêncio de Deus. A gente ouve muito disso. Agora vamos entrar aqui um pouco no propósito do meu silêncio, no propósito do seu silêncio, no propósito do nosso silêncio. Abacuque 2:20 diz assim, olha que poderoso: o Senhor, porém, está no seu santo templo, diante dele fique em silêncio toda a terra. Isso aqui é a Nova Versão Internacional, a NVI. Eu quero ler com você agora a Almeida. Diz assim, Abacuque 2:20: mas o Senhor está no seu santo templo, cale-se diante dele toda a terra. Deixa eu falar uma coisa para você, amado. Quando a gente ouve falar assim, vamos à casa do Senhor, vamos ao templo, Deus está no templo, é comum a maioria de nós cristãos remetermos lembranças de louvor, de adoração, de ouvir a palavra, e é quase a minoria que remete ao que esse versículo está dizendo. Então, o que eu entendo aqui é que muitas vezes o meu silêncio tem um poder revestido de adoração. Porque em alguns momentos Deus não quer que eu levante os braços para Ele e comece a gritar: Deus, Tu és bom, Tu és lindo, santo, 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 a terra está cheia da Tua glória, santo é o Teu nome, aleluia, glória a Deus. Isso é magnífico. Mas em alguns momentos o meu silêncio vai fluir como adoração a Deus, no sentido de: Deus, o Senhor é tão grande, o Senhor é tão santo, o Senhor é tão glorioso, que ao invés de cantar que o Senhor é tudo isso, eu vou tremer e ficar em silêncio, para que o meu respeito, a minha reverência, seja uma forma também de adoração que subirá às narinas de Deus. Irmãos, olha que poderoso. O crente que acha que tudo é cantar, tudo é falar, tudo é bater palma, tudo é ficar fazendo barulho, precisa também entender que em alguns momentos o silêncio é uma adoração. Sabe, querido, em alguns momentos da ministração da palavra, não importa quem seja o vaso que está pregando lá na igreja, ou até mesmo através da internet ou pelo rádio, é um dos momentos que você precisa entregar a sua adoração em forma de reverência, em forma de respeito. Hoje, nas igrejas evangélicas, o momento da palavra é um momento também de compartilhar balas, é um momento também de ajustar o brinquedo que a criança levou para o culto, é um momento de dar o caderno com caneta para a criança ficar quieta, é um momento de falar assuntos de negócios, é um momento de falar o que se vai comer depois do culto, é um momento de combinar encontros depois da igreja, é um momento de falar tudo e qualquer coisa que simboliza para Deus uma falta de reverência. Então, o primeiro propósito de silêncio que eu gostaria de compartilhar com você dentro da palavra que nós lemos, Abacuque 2:20, é que um propósito do meu silêncio também é adoração e reverência ao Senhor. Pastor, todas as vezes eu vou adorar a Deus assim? Não, querido. Vai ter momentos que nós precisamos cantar, vai ter momentos que nós precisamos dar um louvor espontâneo. A Bíblia diz que se tiver alguém triste, cante louvores. Olha que poderoso. Vai ter momentos que você vai ter que estar sensível
para colocar voz nisso, mas vai ter momentos também que você precisa ficar em silêncio. Queridos, eu não posso escolher uma forma ou outra forma e falar, eu só vou fazer assim. Eu preciso estar sensível à forma como Deus quer, porque Ele é o centro da adoração. É a mesma coisa de você falar assim, eu quero agradar o meu pai, o seu pai biológico na terra, e você quer fazer algo para agradar ele. Você fala, eu vou fazer um almoço, só que você escolhe um prato que seu pai não gosta de comer. Então, querido, nós que somos cristãos, toda a nossa adoração é Deus. Nós não podemos adorar outros deuses, nós não vamos entregar o nosso louvor e a nossa adoração a outros deuses. Então, tudo que nós formos fazer no sentido de adoração, louvor, nós vamos entregar para Deus. Agora, não adianta eu entregar a adoração que eu quero para Deus. Eu tenho que entregar a adoração que Ele quer. E Deus, na sua palavra, está nos ensinando que às vezes, em alguns momentos, o nosso silêncio é recebido como uma adoração. Quando nós queremos nos diminuir para que Deus cresça através de nós e em nós, o silêncio é uma arma poderosa. Muitas vezes, querido, quando vier um elogio, o silêncio é um escudo contra as ciladas do diabo para entrar a soberba. Então, queridos, o silêncio tem um grande propósito na minha e na sua vida. É uma arma poderosa que está à nossa disposição. Quando que eu não devo usar o silêncio? Se o meu coração estiver maquiavélico, para eu usar o silêncio em forma de desprezo com as pessoas. Mas, se eu não tiver o que falar, é melhor que eu fique em silêncio, porque o silêncio vai me garantir segurança. Você está aí comigo? Abra comigo Eclesiastes 3:7. Olha que poderoso, diz a palavra. Tempo de rasgar e tempo de costurar, tempo de calar e tempo de falar. Querido, às vezes a gente fala assim, nossa pastor, eu não sabia que tinha tantos versículos que falam do nosso silêncio. Porque falar que Deus fica em silêncio, isso tem um monte de pregação. Mas, querido, eu quero te falar que a Bíblia tem vários versículos no qual a palavra vai me conduzir a, em alguns momentos, ficar em silêncio. Querido, quando você descobrir isso, você vai viver coisas maravilhosas. No mínimo, você vai deixar de ter metade dos seus problemas. Você está aí comigo? E se alguém puder aí um dia, testifica, conte esse testemunho, ou você que já teve essa experiência, você que já aprendeu a ficar em silêncio em alguns momentos, testifique, porque é a palavra de Deus. Eu quero ler com você Salmo 7, capítulo 7, verso 1. Pastor, por que o Senhor diz que às vezes se eu falar demais, eu vou criar problemas? Olha só, Deus é um justo juiz. É um juiz justo. Salmo 7, capítulo 7, verso 1. Deus é um juiz justo, um Deus que se ira todos os dias. Você sabia, amados, que Deus se ira todos os dias? Muitas pessoas têm aquele jargão, né? Deus é amor, Deus é bondoso, Deus é bom, não é isso? E aí tem aquele filme, né, que nos ensinou, não vou falar o nome do filme para não fazer propaganda, mas nós sabemos aqui que Deus está vivo, não está morto, aleluia, que nos ensinou a falarmos um jargão. Deus é bom o tempo todo, Deus é bom o tempo todo Deus é bom. É claro, querido, que Deus é maravilhoso, mas em alguns momentos, a cada dia, a palavra diz que Deus se ira. Querido, Deus se ira todos os dias. Contra quem? Contra quem Deus se ira todos os dias? Contra a humanidade, contra os humanos. Talvez hoje
você não pisou na bola com Deus, ainda não acabou a noite. E talvez se você pisar na bola, Deus vai se irar. É claro que vai. A palavra de Deus diz que Deus tem contra o homem uma arma apontada todos os dias. Olha que poderoso, querido. Talvez você não tinha ouvido falar nisso. Hoje um irmão precioso compartilhou no grupo de homens João capítulo 1. E eu achei tremendo. Lá a palavra diz assim que se nós dissermos que nós não temos pecado, enganamos-nos a nós mesmos e fazemos Jesus mentiroso. Lá a palavra está dizendo isso. Mas existem muitos irmãos, muitos evangélicos que usam essa palavra para poder esconder o seu erro, o seu pecado, para poder se fantasiar. Mas na continuação desse mesmo capítulo, a palavra vai ensinar. É claro que se nós dissermos que não temos pecado, somos mentirosos. É claro que se nós falarmos que não temos pecados, fazemos Cristo mentiroso. Mas a palavra diz que se andarmos na luz como Ele na luz está, o sangue de Jesus nos lava, nos cobre de todo pecado. Então, o que nós podemos entender aqui, queridos, sobre esses versículos? É que Deus tem poder para perdoar pecado. Isso foi um escândalo quando Jesus começou a curar pessoas e antes de falar você está curado, ou seja curado, ele falava vai, os teus pecados estão perdoados, e a pessoa era curada. E as pessoas ali, os fariseus, os saduceus começavam a ficar indignados e dizendo: quem é esse que tem até está dizendo que tem poder para perdoar? E eu quero dizer para você, é claro, Jesus é poderoso, o sangue de Jesus é poderoso para perdoar pecados. E eu tenho certeza, eu tenho fé que a todos nós que estamos ouvindo a palavra, a misericórdia de Deus se renovou nessa manhã, vai se renovar na manhã de amanhã, e o sangue de Jesus vai continuar poderoso para liberar pecados sobre a sua vida. Porém, uma coisa é saber que se nós temos pecados e falamos que não, somos mentirosos. Outra coisa é andar em pecado se defendendo através desses versículos. Porque existe uma coisa chamada consequência. Existe uma coisa chamada salário do pecado. Então muitas pessoas, muitos cristãos estão vivendo à toa no pecado, achando que por causa da misericórdia que se renova todos os dias, por causa do sangue poderoso que cobre multidão de pecados, andar em pecado não dá nada. E é esse o motivo do sofrimento. E é esse o motivo ou a consequência da morte. Eu quero dizer, irmãos, que a morte não só a física, mas a morte espiritual. O que tem de cristão que foi limpado nessa pandemia da igreja? Irmãos, tem um monte de crente que está passeando, tem um monte de crente que está trabalhando, ganhando dinheiro, que está recebendo visitas, que está viajando, que está fazendo visita, mas não voltou para a igreja. Querido, eu não estou aqui contrário ao isolamento. Pelo contrário, eu sou profissional da saúde. Eu sou a favor do isolamento. Eu acredito que nós precisamos nos proteger. Mas o que tem de gente dentro das igrejas que já morreram espiritualmente faz muito tempo, e que essa pandemia só serviu para tirá-las do banco da igreja. Não, eu estou esperando as coisas melhorarem. Querido, se você está se guardando no isolamento, se você está guardando a sua família, você está de parabéns, glória a Deus pela sua vida. Você está sendo sábio. Agora, se você está passeando, viajando, trabalhando, ganhando dinheiro, visitando, recebendo visita e não foi para a igreja ainda, irmãos, você pode falar o que você quiser, mas você já morreu espiritualmente há muito tempo. A chama de Deus, o desejo, a fome e sede pela palavra não está mais em você.
Então, queridos, quando nós falamos aqui de consequência, eu preciso entender que se tudo que eu falo tem um propósito, quando eu falo coisas ao vento, isso vai me trazer uma consequência, assim como o pecado. Então eu preciso entender que às vezes é melhor ficar quieto do que prometer. Isso vai falar em relação às outras pessoas, em relação aos meus familiares. Isso também vai falar em relação à adoração. Porque muitas vezes você entra na presença de Deus e começa a prometer, a prometer, a prometer. E a palavra diz que Deus não se agrada de voto de tolo. Então, mais uma vez, em qual o silêncio é melhor do que falar. É antes de prometer, seja para Deus, seja para qualquer pessoa. Fique em silêncio e pensa bem se você tem condição de cumprir. Muitas vezes a nossa palavra, a palavra que sai da nossa boca, é uma arma de defraudação na vida de outras pessoas. Namoros que nunca têm casamento são promessas que não são cumpridas. Há uma devastidão no coração das pessoas. Quando seu filho espera algo e você diz que vai fazer e não faz, você cria uma imagem no seu filho de alguém que não tem palavra. Quando você promete muito, fica planejando muito com o seu cônjuge e não cumpre, você cria uma imagem de um cônjuge que o que fala é descartável. Irmãos, nos dias de hoje, o que tem de crente com palavras fáceis, com palavras doces, com palavras boas de se ouvir, mas não cumpre. Irmãos, o que tem de crente prometendo para a igreja, para os irmãos, nós vamos fazer isso, nós vamos fazer aquilo, esse ano eu vou fazer assim, esse ano eu vou fazer assim. Irmãos, eu posso falar, não é julgamento, mas tem pessoas que vêm falar comigo que eu já tenho certeza que aquilo que ela está falando na hora, eu já sei que não vai ser cumprido. Não é porque eu sou descrente, eu sou incrédulo, é porque aquela pessoa acostumou a ter uma vida de falar. Às vezes é pessoas que até gostam da gente, tem uma palavra gostosa, confortável. Ô pastor, tamo junto. Quem não gostaria de ouvir isso? Não, pastor, se o senhor precisar, eu estou aqui. Não, pastor, nós vamos estar juntos, as coisas vão ser assim, eu vou fazer, eu já programei, eu isso, eu aquilo. Querido, muitas pessoas do meu convívio, muitas, não é uma, nem duas, muito mais que isso, eu já sei quando fala, eu não dou crédito. Por quê? Porque não é nem por uma má intenção, não é nem porque a pessoa quer te enganar. Às vezes não é porque a pessoa fala assim, deixa eu mentir para o pastor de propósito. Não é isso. Sabe, queridos, eu não estou achando que aquela pessoa acordou e falou, hoje eu vou pregar uma peça no pastor Wallace. Não. Às vezes a intenção é boa, quando no momento que a pessoa está falando, ela põe o coração dela. Mas ela não tem coragem, ela não tem força, ela não tem vigor, ela não tem firmeza, ela não honra aquilo que ela fala. E qual o remédio para essas pessoas? O remédio para essas pessoas é fazer uma revisão daquilo que elas estão propondo e daquilo que elas vão fazer. Queridos, os cristãos de hoje não têm mais palavra. Hoje, queridos, se você chegar numa loja, eu trabalhei por um tempo numa loja de instrumentos musicais, e o dono da loja falou, olha, se tem um tipo de pessoa que eu não vendo aqui, não pega o cheque, é crente. Olha só, queridos, por quê? Porque fazem as coisas sem saber se vão dar conta. E assim são as palavras. Abra comigo em Zacarias 2, eu já quero finalizar daqui a pouquinho. Você que está aí, dá um glória, não dorme não, dá um glória no silêncio, escrever pode, aleluia. Zacarias capítulo 2, verso 13, diz assim, aquietem-se todos perante o Senhor, porque Ele se levantou de sua habitação. Olha só, irmãos,
Se Deus estiver falando, se Deus levantar, isso significa Deus está mudando de uma posição. A palavra diz que Deus não muda, amém, querido? Mas entenda bem essa palavra. Zacarias 2,3 está dizendo: aquete-se em todos perante o Senhor, porque Ele se levantou da sua santa habitação. Olha só o que a palavra está dizendo. Olha só quando eu tenho que ficar em silêncio. Irmãos, quando Deus se levanta da sua santa habitação, é um momento que eu tenho que ficar quieto. Muitos crentes não sabem a hora de parar de orar. Muitos crentes não sabem a hora de clamar. É claro que é até difícil pregar sobre isso, porque nós temos às vezes uma dificuldade com os irmãos que não gostam de orar, não é isso? Pastor, às vezes o senhor prega para a gente orar, para intercessão, e isso agora o senhor está falando que tem momentos que tem que ficar quieto. Exato. Porque, querido, se você estiver repetindo palavras, você não será ouvido. Jesus ensina isso em Mateus 6. E tem crente que se acha espiritual por orar 2, 3 horas. Querido, é claro, você tem que ter um tempo com Deus. Eu não estou aqui trabalhando contra o período de oração. Mas eu quero te dizer, queridos, que quando Deus se coloca numa posição, isso espiritualmente quer dizer para mim e para você, alguns momentos Deus vai se levantar da sua santa habitação. Se levantar tem um símbolo. Tem um símbolo que significa que a pessoa vai operar algo. Irmão, se você sentou, você vai ser honrado, você vai ser condecorado, ou você vai descansar. Isso é um símbolo para nós. A palavra está falando de forma simbólica. Zacarias vai falar com o povo aqui, não vai falar com Deus. Então ele usa uma linguagem. Ele vai falar aqui do trono, da santa habitação. Então ele está dizendo que Deus estava sentado e ele se levantou. Isso traz um símbolo para nós. Que Deus ali nesse momento ele vai operar, ou ele vai falar, ou ele vai agir, porque ele se levantou. E nesse momento, querido, eu e você precisamos estar calados. Você está orando, pedindo uma bênção. Tem um momento de você esperar em silêncio. Pastor, lá em casa a situação está complicada, muitas discussões. Você já experimentou o silêncio? Pastor, lá no emprego eu não tenho honra. Lá no emprego as pessoas não me respeitam. Lá no meu ciclo familiar, os meus familiares não me respeitam, meus amigos não me respeitam. Você já experimentou falar menos? Já viu um ditado que diz que o peixe morre pela boca? Será que você não está entregando aquilo que não é para ninguém ficar sabendo? Será que você não está colocando exposição sobre a sua casa, sobre a sua vida? Você está aí comigo, querido? Queridos, Deus quer fazer algo poderoso e Deus só faz através da sua palavra. Deus está ensinando para nós que somos filhos. Filhos, olhem para o seu pai, aprendam. Por que não medir as palavras? Por que não evitar certas palavras? Por que não falar menos? Você está aí comigo? Queridos, nós precisamos entender que Deus só vai falar quando eu e você estivermos em silêncio. Se nós estivermos falando, Deus vai falar, calem-se. Mas se nós permanecermos, queridos, nós não seremos ouvidos. Talvez você está aí e eu quero confrontar você que tem vida de oração. Essa palavra é para mim e para você. Eu quero confrontar você que acha que a adoração é gritar muito. Eu quero confrontar você nessa hora. Porque às vezes você está orando muito e Deus não tem respondido. Eu quero confrontar você. Você tem que permanecer orando. Mas eu quero dizer que a sua vitória vai vir no silêncio. Eu quero dizer que Deus não está surdo. Eu quero dizer que Deus sabe o que faz. Mas você precisa ser espiritual. Pastor, quando que eu oro? Quando que eu não oro? A Bíblia diz que o espiritual discerne bem tudo.
Imagina uma pessoa espiritual falando qualquer coisa. Será que fala? Será que uma pessoa espiritual tem qualquer assunto na ponta da língua? Ou ela é cuidadosa? Você que está ouvindo essa palavra, você se considera espiritual? Ou tem alguém que você admira, que você considera espiritual? Essa pessoa fala qualquer assunto, fala qualquer palavra, fala demasiadamente. Queridos, os espirituais precisam saber o que falar. Talvez em algum momento você falou errado, você está reconhecendo isso. Eu também, queridos, essa palavra é para mim. Em alguns momentos eu já falei demais. Sim, é verdade. Mas a palavra do Senhor vem hoje para mim e para você, para que a gente possa usar o silêncio, aproveitar o silêncio como uma ferramenta, como uma arma ao nosso favor, uma arma de escudo, uma arma de guarda, uma arma de cobertura. Queridos, eu vejo crentes que querem falar mal dos outros. Queridos, às vezes você até tem razão, mas você vai ser mais espiritual se você ficar no silêncio e orar por essa pessoa. Como é difícil viver isso, mas é o que a palavra nos ensina. Como é difícil lutar contra a nossa carne, mas é o que a palavra nos orienta. Porque se a palavra nos orienta, meu amado, minha amada, nós seremos recompensados por aquilo que nós vivemos dentro da palavra. Sabe, queridos, eu já falei isso, eu vou falar. Às vezes papai e mamãe fica chateado com irmãos na igreja, com líderes. Chega na hora do almoço, da janta, começa a falar mal. Ah, porque o pastor falou isso que eu não gostei. Ah, porque o irmão do louvor. Ah, porque a professora da escola dominical. Ah, por isso, por aquilo. Querido, e a criança vai ouvindo. Quando ela faz 18, 17 anos, que ela decide, ela fala: eu não quero igreja. Por que você não quer igreja? Porque vocês vão por livre e espontânea vontade e todos os dias falam mal da igreja. Eu não quero esse lugar que eu cresci a vida inteira ouvindo falar mal. Eu não quero ouvir esse pastor pregando porque você falou mal dele a minha infância inteira. Queridos, às vezes a gente chega da igreja e não presta atenção que o nosso cônjuge já está para lá de Bagdá, não crê mais. E a gente enche a cabeça dele com desânimos da própria igreja. Sabe, queridos, às vezes algum familiar dentro da sua casa, um filho, um pai, a mãe ou marido, está com a fé precisando ser restaurada. E a Bíblia diz que a fé vem pelo ouvir e ouvir pela palavra. E você às vezes não tem sabedoria, começa a pilhar mais. Você pergunta: por que você está triste? A pessoa fala: estou sem vontade de ir para a igreja. Aí você vai lá e fala assim: igreja é assim mesmo. Você não precisa de ir para a igreja. Você não precisa ir esse domingo. Você não precisa ir todo domingo. Querido, tem coisas que eu e você falamos sem saber o peso da nossa palavra. E eu e você precisamos urgentemente ficar mais em silêncio, avaliar o que temos falado. Às vezes o inimigo se apresenta na nossa vida. E a Bíblia diz que se o inimigo vier até eu e você, e nós estivermos debaixo de Deus, obedecendo Deus, estivermos rejeitando o pecado, a Bíblia diz que o inimigo vem e tem que fugir. Mas a Bíblia não diz que ele não vem. A Bíblia diz que se ele vir e nós formos achados obedientes e rejeitando o pecado, Tiago 4,7, sujeitai-vos, pois, a Deus, resisti-vos ao diabo e ele fugirá de vós. A Bíblia diz que ele vem. E se ele vir, querido, e ele achar uma oportunidade na sua língua, tem aquela historinha que os irmãos contam do preguinho na parede, que o diabo pode entrar na sua casa porque ele tem um preguinho lá que é dele. Querido, mas eu quero falar aqui um português bem claro com você. O diabo tem achado legalidade na língua de muitos cristãos. Você tem a autoridade de Deus sobre essa terra. Você, homem de Deus, mulher de Deus, você tem autoridade sobre a sua casa. Você tem autoridade sobre os seus filhos. Você, mulher que é submissa, a Bíblia diz que você tem autoridade no corpo do seu marido. Olha que poderoso. Pastor, eu achei que só o marido que mandava. Querido, a autoridade não é mandar.
Autoridade é cumprir propósito. E a palavra diz que a mulher tem autoridade no corpo do marido e o marido no corpo da mulher. Olha que tremendo, querido. Não é mandar, é cumprir propósito. Então, querido, você que é um homem, uma mulher de autoridade sobre a sua casa, sobre o seu cônjuge, sobre os seus filhos, sobre os negócios, sobre as finanças, cuidado que talvez o diabo tenha colocado oportunidades na sua língua para poder entrar em cada área da sua vida. Porque quando você fala algo que não é de Deus sobre a sua vida financeira, quando você murmura sobre o seu relacionamento, sobre a sua família, sobre a sua saúde, sobre a sua casa, o diabo encontra uma brecha. E nós lemos aqui esses dias: não deis lugar ao diabo. Você está aí comigo? Ou a palavra está muito difícil de ouvir? Queridos, nós temos uma vitória. Essa vitória não é mérito meu, não é mérito seu. Que bom, que boa notícia. Mas a palavra diz que aquele que é nascido de Deus vence o mundo. Irmão, se você é nascido de Deus, o que tem que sair da sua boca? Se você é nascido de Deus, a sua boca tem que projetar sempre palavras com propósito. A partir de hoje, declara para você mesmo, comece a usar a palavra a seu favor. Se você tiver coragem, põe a mão na sua cabeça, declara assim, faz um ato simbólico. Tá? Talvez algum religioso aí, teólogo, vai falar: o que tem a ver pôr a mão na cabeça? Faz um ato simbólico, para a pessoa que está do seu lado não achar que você está dando indireta. Fala assim, fala seu nome, eu vou falar meu nome e você fala o seu. Wallace, a partir de hoje você vai falar coisas que têm propósito. Por que pôr a mão na cabeça e falar seu nome? Porque é para de repente seu cônjuge não achar que você está dando uma indireta. Já comece a usar aí, a direção certa nas palavras. Querido, aquilo que você precisa exortar precisa ter propósito. Eu não estou falando para você deixar de exortar. Eu não estou falando para você deixar de se irar, porque a Bíblia diz que nós podemos até nos irar. A Bíblia diz que não pode mudar de dia com aquela ira. Ou seja, anoitecer, o sol se pôr sobre aquela ira, a palavra diz. Mas se você e eu se irarmos, nós temos que corrigir, precisamos falar o que está no nosso coração. Nós precisamos desabafar sim. Eu não estou falando que você tem que engolir. Eu só estou falando, e a palavra de Deus está falando, que o que nós formos falar precisa ter um propósito. E mesmo tendo propósito, nós vamos ter que dar conta. Imagina se falamos coisas vazias que o inimigo pode encher. Querido, é a mesma coisa de você dar arma para o diabo e colocar bala dentro e falar: fica à vontade, atire em mim. Então muitas vezes a gente dá uma palavra sem propósito, vazia, para o diabo encher de mágoa, de rancor e de poder das trevas. Contra quem? Contra nós mesmos, contra os nossos familiares, contra aqueles que nós amamos, contra as áreas da nossa vida. Aleluia. Eu quero finalizar aqui. Te convido a abrir o livro de Provérbios 15, verso 1. Provérbios 15, verso 1 diz assim: a resposta calma desvia a fúria, mas a palavra ríspida desperta a ira. Hoje nós aprendemos sobre o silêncio. Se eu não falar uma resposta ríspida, simplesmente dar uma resposta calma, a palavra diz que eu vou desviar a ira, a fúria. Mas se eu der uma resposta ríspida, eu vou aplacar, eu vou aumentar o furor. Sabe, queridos, um outro segredo que eu quero te contar. É bênção você ter uma resposta calma. Mas tem muitos momentos que você não é obrigado a dar respostas. Quais momentos? Quando você não sabe o que falar. De repente alguém vai te posicionar, te pressionar. De repente o inimigo vai usar alguém para te pilhar. De repente você é uma pessoa que está aprendendo a se controlar e o diabo vai enviar alguém no trânsito, vai enviar alguém na empresa, na sua casa,
para obrigar você a dar uma resposta. E se você não tiver uma resposta calma, adequada, você pode simplesmente falar, não sei te responder, e ficar em silêncio. Isso vai ser uma grande bênção na sua vida. Querido, pense nisso, guarde essa palavra no seu coração, compartilhe com alguém que você sabe que às vezes fala demais, compartilhe com alguém que precisa melhorar seus relacionamentos, compartilhe com alguém que você sabe que gosta muito de orar, que gosta muito de adorar, mas que também pode encontrar caminhos mais profundos de adoração em momentos diferentes, porque às vezes Deus quer o nosso silêncio. Nós precisamos apenas reconhecer o poder dele. Amém? A irmã Jéssica está falando, eu vou compartilhar comigo mesmo. Glória a Deus. Querido, eu também preciso dessa palavra. Primeiro Deus falou comigo. Quando eu prego aqui, eu não me coloco acima de ninguém. Pelo contrário, eu me coloco como um vaso que foi molhado por essa própria água da palavra. Querido, todo recipiente que guarda algo precisa ser contagiado com ele. Se você pegar uma panela e fazer comida, ainda que você esvazie essa panela, ela vai ficar suja dessa comida. Você pegar uma jarra de suco e despejar totalmente, essa jarra vai estar molhada. Então, quando eu trago uma palavra aqui para você, essa palavra precisa ter me tocado primeiro. Essa palavra vai falar comigo, vai me ajustar, vai me favorecer, vai me tornar poderoso em Deus nessa palavra. E assim também é você quando for pregar essa palavra. Você precisa estar certificado que você está vivendo isso. Você já começou a viver essa palavra. Amém? Filhos amados, filhas amadas, eu te abençoo no nome de Jesus. Você que tem algum pedido de oração, mande agora rapidamente. Nós vamos aqui orar nesse momento. Vou dar alguns segundinhos. Glória a Deus, aleluia. Irmã Vanessa, oração. Então eu vou começar a orar agora, você colocar aí, nós vamos orar depois. Amém? Pai, em nome de Jesus, muito obrigado, Senhor, pela Tua palavra. Muito obrigado pela Tua presença na vida de cada irmão, cada filho. Senhor, eu te peço que o Senhor venha guardá-los debaixo do Teu poder, que o Senhor venha renová-los nessa palavra, que o Senhor possa trazer esperança, fé, que o Senhor possa derramar unção sobre cada um. Pai, coloca uma brasa espiritual viva, uma tenaz na boca de cada um de nós, para que possamos falar palavras polidas, palavras santificadas, para que possamos falar aquilo que o Senhor tem dado de propósito. Pai, em especial, eu apresento a vida da Vanessa, Pai, que o Senhor possa tocar sobre a saúde dela. Nós, em nome de Jesus, declaramos sobre a vida dela saúde, cura, em nome de Jesus, que o Senhor possa abençoar. Pai, em nome de Jesus, eu abençoo cada filho, cada filha, você que é de outro ministério, você que é de outra congregação, você que é da Igreja Católica, você que é espírita, seja sempre bem-vindo. Eu te abençoo no nome de Jesus, que a palavra de Deus possa ser viva e poderosa sobre a sua vida. No nome poderoso de Jesus. Graça e paz, queridos. Nós aguardamos vocês no domingo para quem for presencialmente e para quem ficar através da live. Um grande abraço, fiquem na paz, em nome de Jesus.